Eu saúdo a igreja com a paz do Senhor nessa noite. Vamos aproveitar que estamos em pé, vamos ler a palavra do Senhor. Nós vamos fazer a meditação em 2 textos. O primeiro deles é o texto tema desta campanha, Hebreus, capítulo 11, e versículo 7. Logo em seguida, nós vamos para o livro de Gênesis, no capítulo 6, e versículo 14 em diante. Hebreus 11, 7. Pela fé, Noé, divinamente avisado das coisas que ainda não se viam, temeu para a salvação de sua família e preparou a arca pela qual condenou o mundo e foi feito herdeiro da justiça que é segundo a fé. Gênesis, capítulo 6, versículos 14 a 18 e depois versículo 22. Eu vou lendo, os irmãos podem ir procurando. Gênesis, capítulo 6, versículo 14 em diante, que nos diz o seguinte: Faze para ti uma arca de madeira de gofer. Farás compartimentos na arca e a betumarás por dentro e por fora com betume. E desta maneira farás de 300 côvados de comprimento a arca, de 50 côvados a sua largura e de 30 côvados a sua altura. Farás na arca uma janela de côvados e acabarás em cima, e a porta da arca porás ao seu lado, e far-lhe-ás andares abaixo, segundos e terceiros. Porque eis que eu trago um dilúvio de águas sobre a terra, para desfazer toda a carne em que há espírito de vida debaixo dos céus, e tudo que há na terra expirar. Mas contigo estabelecerei o meu pacto, e entrarás na arca, tu e teus filhos, e a tua mulher, e as mulheres dos teus filhos contigo. Versículo 22. Assim fez Noé conforme tudo que o Senhor lhe mandou, e assim o fez. Nessa noite, pega a tua Bíblia na mão. Nós vamos fazer um ato simbólico nessa noite. O título da mensagem é: Pegue a ferramenta, vamos construir a arca. Vamos fazer esse ato simbólico? Pegue a ferramenta, vamos construir a arca. Amém? Poder sentar nessa noite em nome do Senhor Jesus. Nessa noite nós queremos falar, em continuidade desta campanha, sobre a construção da arca para a salvação da família. Este tem sido o tema desta campanha, que vem algumas quintas-feiras em oração, e as famílias com um propósito diante do Senhor, para que as suas famílias sejam alcançadas. Mas nessa noite eu quero te dizer que o Senhor, Ele sempre nos dá ferramentas. O Senhor sempre nos dá materiais. Mas tem algo que o Senhor não pode fazer, nem por mim e nem por você. O Senhor vai te dar a madeira, o Senhor vai te dar o betume, o Senhor vai te dar a condição, o Senhor vai te dar a instrução. Mas a construção da arca é responsabilidade sua e é responsabilidade minha. Amém? Nós temos que entender que assim o Senhor fez com Noé. O contexto da história do livro de Gênesis nos fala a respeito da degradação humana. Aquela sociedade, ela estava podre, ela estava contaminada, a maldade havia tomado conta. Era terrível naquele lugar. E Deus escolhe então um homem que se diferencia dos demais. Nós vemos os seus pais já profetizando acerca do seu nascimento. Noé, o seu nome significa descanso, mas os seus pais dizem também para ele, lá no capítulo 5, versículo 29, que este que nasceria traria o consolo para gerações, para o trabalho das mãos, para aquela situação em que a terra já estava se apresentando. Nós, no contexto bíblico, estamos vivendo em um período do fim da dispensação da consciência, ou seja, quando o homem começou a fazer tudo aquilo que desagradava a Deus. E quando nós lemos o contexto da história, quando nós vemos a realidade em que o povo estava acontecendo naquele momento, e quando nós vemos a sociedade atual, vemos o quanto a sociedade cada vez mais tem se degradado, quanto a maldade humana tem aparecido, quantas situações nós vemos de sofrimento para famílias em decorrência disso e em decorrência das consequências pelo pecado. Mas Deus tinha os seus planos.
Deus tinha os seus propósitos. E nesses propósitos ele olha para a terra e ele vê um homem. E diz no livro de Gênesis capítulo 6, versículo 9, que era justo. Ele era reto em suas gerações e ele andava com Deus. Ou seja, ele era alguém conhecedor da vontade de Deus desde as suas gerações anteriores. Era um homem que nós vemos na sua palavra, que vem de gerações de homens que andaram com Deus. Homens que tiveram a sua presença diante de Deus, que não se contaminaram com a depravação daquela sociedade que estava correndo. Mas mesmo assim, mesmo Noé sendo de uma geração que conhecia Deus, mesmo Noé sendo de uma geração que amava o Senhor e que andava com Deus, Noé precisou fazer algo. Quando nós vemos a palavra do Senhor, e aqui no livro de Hebreus nos diz que Noé foi divinamente avisado ou instruído. A palavra do Senhor nos diz que o Senhor avisou a Noé, instruiu a Noé. Noé tinha cerca de quase 500 anos, ou cerca de 500 anos, quando ele teve seus filhos. Mas já havia para aquela sociedade um destino que iria acontecer. Aquela sociedade já estava vivendo aquela degradação, já era um final de um período. Mas Deus tinha algo reservado para aquela família que confiava no Senhor, que andava com Deus. Então a Bíblia nos diz que ele foi instruído acerca de situações e ele creu. Porque naquele momento, muito daquilo que ele foi instruído a respeito do que havia de acontecer, não havia sobre a terra. Até o momento nós não víamos uma situação que culminasse no mesmo problema, ou que ocorresse um dilúvio, ou que houvessem chuvas torrenciais. Nós sabemos que até esse tempo o orvalho descia sobre a terra e umidificava. E trazia para a terra a sua, da maneira que ela pudesse prosperar e produzir. Então Noé estava vivendo em um momento onde aquilo que o Senhor havia falado era algo que ele desconhecia. Mas a Bíblia diz que ele, instruído, que aprendeu com o Senhor, ele entendeu aquilo que Deus queria fazer, ele temeu pela salvação da sua família. Ele se preocupou com a sua casa, ele se preocupou com a sua família. Ele, sabendo do que haveria de acontecer, mesmo sem que nada que houvesse de concreto lhe mostrasse que aquela situação de fato aconteceria. Ele não tinha provas do que iria acontecer. Ele não tinha nada que provasse para ele que realmente era aquilo. Mas ele creu e pela fé ele temeu pela salvação da sua família. E em seguida a palavra do Senhor nos diz que por ele temer pela salvação da sua família, por ele ser instruído pelo Senhor, ele foi construir a arca. E nesta noite é isso que eu quero que você entenda. A respeito do qual o trabalho que nós temos para a construção da arca para a nossa família. O Senhor nos dá ferramentas, o Senhor nos dá instrução, o Senhor nos orienta, o Senhor nos dá condições, mas a construção da arca, nós não podemos passar para outro. A construção da arca é respeito meu e respeito seu, de cuidar da nossa família. Isso é colocação da parte de Deus para nós construir a arca para a salvação da nossa família, da nossa casa. E nós vemos que muitas vezes a gente não tem certas instruções, ou às vezes a gente não sabe como fazer. Como, Senhor, que eu vou construir uma arca? Como que eu vou orientar a minha casa? Como que eu vou cuidar da minha família? Como, Senhor, que eu vou conduzir no teu caminho? Como, Senhor, eu vou resolver esse problema? E nós vemos a palavra do Senhor no livro de Juízes 13:8, que um homem, quando recebeu uma promessa do Senhor, que nasceria um filho, ele não sabia o que fazer com esse menino. Manoá, quando recebeu aquela informação que a sua esposa conceberia e que daria luz a um menino, e esse menino precisava receber uma educação especial, Manoá se preocupou e foi orar e pediu uma instrução. E às vezes falta da nossa parte pedir uma instrução para Deus do que fazer para construir a arca na nossa casa. Às vezes a situação está difícil, às vezes nós estamos enfrentando problemas e não sabemos como construir a arca da nossa casa. Mas nessa noite eu quero trazer elementos da arca que nós falamos aqui nessa noite e que são importantes para nós entendermos que nós precisamos utilizar esses instrumentos. A Bíblia nos fala que foi uma madeira de gófer ou cipreste, algumas versões falam cipreste.
Essa madeira, que era o cipreste, ela era uma madeira de alta qualidade e tinha uma aparência muito bonita, tanto que era chamada a glória do Líbano. Era uma madeira muito linda, era uma madeira muito bela, ela tinha uma cor mais avermelhada. Ela era uma madeira especial porque ela tinha uma certa fragrância. Ela era uma madeira especial porque ela era uma madeira leve de ser transportada. Porque se nós vamos pensar no tempo em que Noé e a sua família, porque a orientação que Deus deu para Noé era Noé e sua família para construir esta arca, nós vemos que havia um tempo para que isso acontecesse. E foi preciso um trabalho de toda a família para que isso, de fato, chegasse ao final. E como carregar, então, essa madeira? Ela não era uma madeira pesada, ela era uma madeira leve e que também servia para essa navegação flutuar. Ela era uma madeira resistente, ela tinha uma resistência natural aos micro-organismos. Ela não se deteriorava. Mas eu quero te dizer que o que representa a madeira desse cipreste? Em Oséias 14:8, nós vemos que Deus, ele é considerado como o cipreste verde. E o seu povo, em Isaías 32:24, como o cipreste escolhido. Ou seja, para construir a arca, nós temos que estar firme no Senhor. Nós vamos ver que esta é a madeira de alta qualidade. Nós vamos ver que essa é a sua palavra, é algo que não se deteriora, é algo que não apodrece. São valores eternos, que têm uma fragrância de Cristo, ou seja, um perfume real. É algo que nem o mundo com a sua podridão é capaz de destruir, é capaz de apodrecer, na verdade. É leve para o transporte. O Senhor Jesus diz que tomai sobre ele, lançai seu jugo, porque para ele é leve, ou seja, não é pesado quando nós estamos com o Senhor Jesus. Quando você está com um problema na tua casa, um problema na tua família, e você lança aos pés do Senhor Jesus, aquele problema se torna leve. O Senhor está contigo, ele te auxilia na caminhada. Nós temos que basear fazer aquilo que o Senhor nos deu a respeito de materiais e condições de construir. O cipreste representa a presença de Deus, ou o Senhor na nossa casa, na nossa vida. É Ele que é a árvore central e nós somos os seus ramos. Em julho de 2011, ocorreu um grande incêndio no país da Espanha. Foi um incêndio de grandes proporções. Por 5 dias uma floresta foi incendiada. E deste incêndio, 20.000 hectares de floresta nativa foi consumido pelo fogo. E quando chegou o final daquele incêndio, os botânicos se apavoraram que no meio daquela floresta incendiada estavam em pé 946 ciprestes que não haviam pegado fogo. Então os botânicos começaram a se preocupar, a entender como que essa árvore suportou tamanho calor, tamanho incêndio, tamanho problema. As outras todas se consumiram, mas o cipreste estava lá em pé. Eu quero te dizer que para construir a arca você precisa pegar os elementos, pegar as ferramentas que o Senhor tem te dado, o que o Senhor tem colocado nas tuas mãos para construir a tua arca. Quais são os elementos que Ele tem te dado? É a presença do Senhor, é Ele sobre a nossa vida, é Ele governando sobre a nossa casa, são as ferramentas que Ele nos possibilita. A madeira, a matéria-prima, é o Senhor no nosso meio, Ele é o eixo, Ele é o tronco, Ele é a raiz sobre nós. E nós precisamos entender que é necessário estar firmado nele. É Ele que é a verdadeira oliveira, nós somos os seus ramos. É nele que precisamos estar firmados. Para você construir, busca a matéria-prima. A matéria-prima é o Senhor para a tua casa, é o Senhor Jesus para a tua família. E em segundo lugar, a palavra do Senhor nos diz que era necessário passar betume por dentro e por fora. O betume, ele significa preservação. E no hebraico, na tradução do hebraico, betumar, ele tem o mesmo sentido do que proteger, perdoar e encobrir. Ou seja, o betume era necessário para vedar qualquer lugar que pudesse ter vazamento. O betume era necessário para tapar qualquer fresta. Você está entendendo que o Senhor quer te trazer a mensagem nessa noite?
Sabe, você precisa tomar os elementos que o Senhor tem te dado, as ferramentas para construir a arca na tua casa. A matéria-prima Ele já tem te dado, é a presença dEle, é a sua palavra, é nele que precisamos estar firmados. Agora você precisa também betumar, passar também nas frestas, vedar tudo que está ali. Precisa ser vedado, porque o que está do lado de fora não pode contaminar o que está do lado de dentro. E nessa tradução da parte do hebraico, eu acho extraordinário, porque betumar aqui, ele tem o sentido de proteger, perdoar e encobrir. Agora lá na tua casa, lá na tua família, você tem passado o betume, você tem passado a unção dentro da tua casa, você tem sido o acolhimento para a tua família, para os teus filhos, para o teu marido, para a tua esposa, você tem encoberto, você tem perdoado, você tem cuidado daquilo que o Senhor tem colocado na tua mão. A ferramenta Ele te deu, mas a obra, a construção, a mão de obra é tua. Construir aqui, vedar essa arca, cuidar dela, perdoar e encobrir. Não adianta nós conhecer Bíblia de trás para frente, de frente para trás. Não adianta vir todos os dias na igreja, se lá na tua casa você não coloca em prática a palavra do Senhor para cuidar da tua casa, para cuidar da tua família. A Bíblia, a palavra do Senhor nos diz que aquele que não cuida dos seus, ele é pior do que o infiel, ele negou a fé. A primeira responsabilidade que Deus coloca na nossa mão é cuidar da nossa casa. A primeira responsabilidade que Deus coloca na nossa mão é construir a arca para a salvação da nossa família. Sabe, eu conheci muitos jovens em meu tempo de juventude, filhos de cristãos, filhos de crente. Muitos anos trabalhamos com grupos de jovens e infelizmente muitos diziam assim: irmã, eu prefiro estar na igreja, porque se eu estou lá na minha casa, aqui na igreja meu pai e minha mãe são crentes, mas lá na minha casa, vai ver como eles se tratam, vai ver como é que é a realidade lá dentro de casa. Lá em casa é o inferno, lá em casa são situações difíceis que eu estou passando. Muitos jovens a gente ouviu as mesmas expressões. E infelizmente muitos desses jovens deixaram o caminho do Senhor. Nós temos que aprender a ser fiel ao Senhor em todos os momentos da nossa vida. Passa o betume na arca. Veda aquilo que precisa ser vedado. É passado, é por dentro, é por fora. É para você vedar, é para estar protegido, é para ter perdão no meio da tua casa, no meio dos teus filhos, no meio do teu casamento. Como que o Senhor vai poder proteger esta arca? Como essa arca vai flutuar no momento do dilúvio, da dificuldade, se ela não está totalmente vedada? Veda a tua casa, passa o sangue do cordeiro no umbral da porta da tua casa, veda a tua casa para que o inimigo não tenha acesso lá dentro. Charles Spurgeon diz: a igreja tem pouca influência no mundo, porque o mundo tem muita influência sobre a igreja. E infelizmente eu quero dizer para vocês, irmãos, que isso é culpa nossa. Quando a nossa casa refletir o que é o amor do Senhor, a nossa família vai estar protegida nesta construção. A gente vê muitas vezes as pessoas buscarem ajuda para a família. A gente recebe às vezes muito pedido de oração depois que a casa está destruída. E infelizmente depois que o lar já está arrasado. E infelizmente depois que a situação já se encontra num problema crítico. Mas é hora de nós pensarmos que o Senhor deu para mim e deu para você as ferramentas para a construção da arca. Trazer os nossos filhos à igreja para aprenderem a palavra de Deus é muito bom, é maravilhoso. Trazer a escola dominical para aprender. Mas se teu filho não aprende o que é o amor de Deus dentro da tua casa, não aprende o que é perdão, o que é encobrir dentro da tua casa, ele não vai aprender o que é isso na presença do Senhor. Porque tem coisas que, por melhores que sejam os professores, por melhor que seja o pregador, por mais usado que seja, são situações que nós pais precisamos fazer. Ensinar Jesus dentro da nossa casa, ensinar o amor para os nossos filhos, e se viver este amor com o cônjuge também.
Quantas situações nós vemos por falta de sabedoria, e casamentos muitas vezes estão desmoronando, estão se destruindo, porque não foi buscada a ferramenta para construir a arca. Noé, divinamente inspirado ou avisado ou instruído, ele não tinha nenhuma prova que de fato ocorreria aquela promessa ou aquele dilúvio. Ele não tinha nada de concreto, assim como nós sabemos que não temos nada que nos comprove o que irá acontecer no futuro. Mas quando nós cremos na palavra de Deus, nós tememos ao Senhor, nós vamos buscar a salvação para a nossa família. Noé temeu pela sua família, ele se preocupou pela sua família. Nesta noite eu quero te dizer, é hora de pegar a ferramenta que o Senhor tem te dado e usar na construção. O que você tem construído na tua casa, com os teus filhos, com o teu marido, com a tua esposa? Quais são os relacionamentos que você está construindo dentro de casa? Sabe a maneira como você, como pai, trata o seu filho? Um dia o seu filho vai ter comunhão com Deus e ele vai transpor o que ele teve de relacionamento com você, com Deus. Se foi um pai ausente, um pai que não esteve presente, um pai que não ouviu, um pai que não perdoou, um pai crítico para ele quando estiver em relacionamento com Deus, buscando a presença de Deus, Deus vai ser da mesma maneira. Porque nós transportamos aquilo que nós vemos para aquilo que nós não conseguimos ver. Eu quero te dizer nessa noite que o nosso comportamento, que as nossas ações interferem nesta construção. Quais são as ferramentas que você tem usado, querido, querida, nessa noite, para a construção da tua casa? Você tem usado o amor, você tem usado o perdão, você tem usado essas ferramentas que o Senhor tem te dado, você tem trazido a palavra do Senhor como a madeira necessária para a matéria-prima. Você tem betumado, você tem tapado as frestas para que o mundo não entre dentro do teu lar. Nós precisamos tomar uma posição diante de Deus e pegar as ferramentas que Ele tem nos dado. Há coisas que nós precisamos fazer. Tem momentos na nossa vida que nós vamos pedir oração, nós vamos vir ao pastor, vamos pedir que ele ore. Mas há momento que nós precisamos ter a ação da situação. Tem coisas que é nós que temos que fazer, é nós que temos que lançar a mão. É nós que temos que fazer a prática. Se você não investe em tempo com a tua família, se você não investe em relacionamento com a tua família, se você não investe em amor com a tua família, se você não investe em instrução da palavra de Deus com a tua família, de nada você estará construindo. É responsabilidade nossa. O Senhor orientou Noé. Eu acho interessante que Deus, tanto poderoso pela sua palavra, Ele poderia ter dito, haja uma arca, e a arca aconteceria. Ele poderia ter dito, agora vai aparecer uma arca. Ele era Deus, Ele é poderoso. É dele o poder. Ele poderia dizer, agora vai ter uma arca aqui, e esta arca apareceria. Mas tem coisas que Deus quer que nós façamos. Ele deu orientação. Ele orientou Noé. Ele disse como é que tinha que ser a arca. Ele falou a largura. Ele falou a altura. Ele falou o comprimento. Ele falou que tinha que ter uma janela para cima, porque é para cima que nós temos que buscar o socorro. É de lá que nós buscamos o Senhor. Tinha uma porta, e essa porta foi lacrada pelo Senhor por fora. Ou seja, é Ele que toma a responsabilidade. Quando nós construímos a arca, quando nós betumamos a arca, então Ele vai lá e sela. Há uma promessa do Senhor para a bênção, para as famílias. Deus estabeleceu uma promessa para Noé, mas contigo estabelecerei meu pacto, e entrarás na arca, tu e teus filhos, e a tua mulher, e as mulheres dos teus filhos contigo. Deus tinha promessa para Noé. Agora, se Noé não tivesse botado em prática a construção daquela arca, ficaria somente na promessa, mas ele creu. Ele deu ouvido à palavra do Senhor. Nessa noite eu quero te dizer, é hora de dar ouvido à palavra do Senhor. É hora de construir a arca para entrar na tua casa. É hora de construir a arca para entrar na tua família. Sabe, nós temos que ensinar aos nossos filhos que vir à igreja não é liturgia e não é costume, mas é amor a Deus. Quando nós falamos em temor a Deus, e a Bíblia fala que o temor ao Senhor é o princípio da sabedoria, muitos entendem temor por medo.
Nós não podemos nos relacionar com Deus com o medo que vai acontecer alguma situação. Não, é por amor. Porque temor é amor e respeito pelas coisas de Deus. Você precisa ensinar os teus filhos a amar a palavra do Senhor. Ensina teu filho. Eu creio que Noé juntou a sua família. Eu creio que Noé juntou os seus filhos. E agora? Nós vamos ter que construir a arca. Deus nos deu orientação. A matéria-prima é essa. Vamos buscar o cipreste. Vamos buscar a madeira. Vamos buscar o betume. Mas agora cada um tem a sua função. Nós vamos construir essa arca. Para que quando chegar o tempo certo, nossa família entre para dentro da arca e receba a salvação. Nessa noite você pode estar buscando pela tua casa, pela tua família, por alguém que não está perto de ti. Eu quero te dizer que é hora de tomar as armas que o Senhor tem te dado. Pega as armas que o Senhor te deu. Irmã, eu não sei que arma o Senhor me deu. Eu não sei que arma é essa que a irmã está falando. Manoá, quando ele recebeu a notícia que ele teria um filho, ele se preocupou. Senhor, eu preciso. Me ensina. Me ensina como cuidar desse menino. Me ensina, Senhor. Sabe, muitas vezes você vai ter que chegar diante de Deus. Senhor, me ensina o que fazer. Me ensina como tratar meus filhos com mais amor. Me ensina como tratar minha esposa com mais carinho. Me ensina a tratar meu esposo com mais respeito. Me ensina a cuidar da minha família. Me ensina a trazer a tua presença para dentro da nossa casa. Me ensina, Senhor, a construir essa arca firmada em uma madeira que não se corrompe, numa madeira que não se destrói. E pode passar a chuva, e pode vir o dilúvio, e pode vir o incêndio, que o cipreste está lá em pé. E Senhor, ensina como lacrar e vedar e betumar a arca, Senhor. Os navios, eles não afundam pela água do lado de fora. Eles afundam quando a água entra para dentro. Proteja a tua família. Cuide da tua casa. Não permita que o inimigo vá se infiltrando. Devagarinho. Tinha um corinho quando eu era criança que dizia que o inimigo vem com um sapatinho de algodão. É uma coisinha, hoje você não dá atenção. É uma situaçãozinha, você não dá atenção. E daqui a pouco o inimigo já está ali. Ele já causou uma discórdia, ele já causou um problema. Ele já causou uma divisão. Aquela família já está sofrendo, já está chorando. Veda a tua casa, betuma a tua arca nessa noite. Protege a tua família. Nós sabemos que a promessa do Senhor é que para aquele povo o dia chegaria o dilúvio. O povo não quis escutar, mas Noé tomou o seu coração, mesmo sem nenhuma proposta concreta do que estaria acontecendo, mas ele temeu pela salvação da sua família. Nessa noite, pegue as armas que o Senhor tem te dado, coloque no teu coração o propósito de construir a arca na tua casa. Construir a arca depende de você. A salvação da família depende de Deus, mas construir a arca depende de você. O Senhor deu orientação a Noé. O Senhor deu matéria-prima a Noé. O Senhor capacitou a Noé. Mas agora construir dependeu dele. Depende de você a construção da tua casa, da tua família, dos teus filhos, do teu marido, da tua esposa. Ei, nessa noite, escute aquilo que o Espírito do Senhor tem a trazer ao teu coração. Se até aqui tem acontecido algo que no seu coração você percebeu, que você está deixando brechas para o inimigo, que você está deixando brechas para contaminar a tua casa, que você está deixando de tomar as armas que o Senhor tem te dado para construir a arca para a tua família, faça um propósito com Deus essa noite, se coloque em nome do Senhor Jesus. Queridos irmãos, talvez para muitos essa palavra possa ser dura, mas foi aquela palavra que o Senhor trouxe ao meu coração nessa noite. E nessa noite eu quero que você faça um propósito com o Senhor, de tomar as armas que o Senhor tem te dado. A Bíblia diz que as nossas armas não são carnais, mas poderosas em Deus. Quanto tempo você não reúne a tua família para orar em casa? Quanto tempo você não abençoa os teus filhos lá na cama? Quanto tempo você não fala uma palavra de carinho para tua esposa?
Quanto tempo você não diz para o teu marido quanto você admira ele? Quanto tempo você não traz a palavra do Senhor para morar contigo? Quanto tempo você não tem momentos de ligar para os teus pais que estão distantes e dizer, eu amo você? Nessa noite, tome as armas do Senhor, faça um propósito com Deus. Se você sentiu de passar aqui na frente e fazer um propósito, não é comigo, não é com o pastor, não é com a igreja, é com o Senhor. Você tem a liberdade de estar passando aqui na frente, em nome de Jesus, nós vamos estar orando. Porque a palavra é dele, a obra é dele, o Espírito é dele. Mas nessa noite ele tem falado a mensagem ao coração. Se você quer tomar as armas para construir a arca, então passe à frente em nome do Senhor Jesus. Faça um propósito com Deus. Para que o Senhor possa usar a tua casa, a tua família. Você tem a liberdade, a escolha é sua. É você que está construindo a arca. Amém? Aquele que gostaria, no seu coração, de fazer um propósito, Senhor, de construir a arca na sua casa, pode passar à frente em nome de Jesus. E nós vamos estar orando nessa noite, para que o Senhor venha abençoar a tua casa. Amém? Senhor, estamos na tua presença em nome do Senhor Jesus. Mediante a tua palavra, Senhor, que tem sido falada. Ó Senhor, nós sabemos que Tu és um Deus que responde, Pai, todo aquele que se coloca na Tua presença. Agora, Senhor, liberta, Senhor, nesta noite, e em o nome de Jesus, que pessoas possam confirmar os seus propósitos perante Ti. Ó Senhor, que nessa noite Tu possa trabalhar a cada coração. Senhor, que Tu possa ir ao encontro de cada casa, de cada família neste momento. Senhor, vai no profundo do coração. Tu que conhece, Senhor, o assentar e o levantar. A cada família, Senhor, como tem sido o tratamento na sua casa. Como tem sido a construção da sua arca. Nessa noite, Senhor, aquele Pai que está perante Ti e que está firmando um propósito, Senhor, de construir a arca como deve ser. De proteger a sua casa para salvar da sua família, atende, Senhor, neste momento. Ó Senhor, desperta, Pai, a tua igreja para clamar, Senhor, para querer a tua presença, Senhor, porque a tua presença, Senhor, é a tua mão, ó Deus, é lá do céu, Senhor, que desce o bálsamo, que desce o Espírito Santo para vedar, Senhor, para vedar as casas nessa noite, e em nome do Senhor Jesus, vai vedando, Pai, vai vedando as casas, ó Pai, pelo Teu Espírito Santo, Pai. Realiza a Tua obra, Espírito Santo, neste lugar. Espírito de Deus, vai ao encontro das famílias dessa noite. É o que nós Te pedimos, Senhor, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém. Traga essas palavras.